estrutura conceitual. Esta forma máxima de envolvimento implica estudar as partes rígidas, previsíveis, da estratégia de seus adversários, primeiro, depois traçar uma nova estratégia própria, sua, e que extrapole a experiência deles. Ao conquistarem os exércitos do Islã, Rússia, Polônia, Hungria e a Ordem Teutônica, os mongóis não só os derrotaram, como os aniquilaram inventando um novo estilo de guerra móvel para usar contra um inimigo atolado em métodos centenários de combate. Este tipo de incompatibilidade estratégica pode levar à vitória não apenas em uma determinada batalha, mas em campanhas em larga escala, o objetivo máximo de qualquer forma de guerra. Imagem: o laço. Uma vez dado, não há como fugir, não há esperanças. A simples ideia de estar preso nele, o inimigo ficará desesperado e lutará. Seus esforços frenéticos para escapar só apressam sua destruição. Autoridade: coloque um macaco em uma gaiola e ele é igual a um porco, não por ser menos inteligente e rápido, mas porque não tem lugar para exercitar livremente suas capacidades. Wainanzi, século II a.C. Inverso. O perigo do envolvimento é que, se não for totalmente bem-sucedido, pode deixar você em uma posição vulnerável. Você anunciou seus planos. O inimigo sabe que você está tentando acabar com ele e, a não ser que você possa dar logo o seu soco de nocaute, ele trabalhará furiosamente não só para se defender, como para destruí-lo, pois agora sua destruição é a única salvaguarda que ele tem. Alguns exércitos que fracassaram em seu envolvimento descobriram-se, mais tarde, cercados por seus inimigos. Use esta estratégia somente quando tiver uma chance razoável de levá-la à conclusão desejada. 20. Manobre-os em direção à fraqueza. A estratégia do amadurecimento para a foice. Por mais forte que você seja, travar batalhas intermináveis com as pessoas é exaustivo, caro e sem imaginação. Estrategistas hábeis preferem a arte de manobrar. Antes mesmo de começar a batalha, eles encontram meios de colocar seus adversários em posição de tamanha fragilidade que a vitória é fácil e rápida. Atraia os inimigos para que assumam posições que podem parecer fascinantes, mas que na verdade são armadilhas e becos sem saída. Se a posição deles é forte, faça-os abandoná-la liderando-os em uma perseguição inútil. Crie dilemas, imagine manobras que lhes deem uma variedade de modos para reagir todos ruins. Queneleais o caos e a desordem na direção deles. Adversários confusos, frustrados e zangados são como frutos maduros no galho, a mais leve brisa os derruba. Guerra de manobra. Ao longo de toda a história é possível identificar dois estilos de guerra. O mais antigo é a guerra de atrito, o inimigo se rende porque você matou uma boa parte de seus homens. Um general combatendo em uma guerra de atrito calculará como derrotar o outro lado com tropas mais numerosas, com a formação de batalha que causará mais danos ou com tecnologia superior. De qualquer maneira, a vitória depende de cansar o outro lado em batalha. Mesmo com a extraordinária tecnologia dos tempos atuais, a guerra de atrito é consideravelmente simples, tirando partido dos instintos mais violentos da humanidade. Durante muitos séculos, e mais notadamente na antiga China, desenvolveu-se um segundo método de guerrear. A ênfase aqui não era destruir o adversário em batalha, mas enfraquecê-lo e desequilibrá-lo antes de iniciar o combate. O líder manobrava para confundir, enfurecer e colocar o inimigo em uma posição ruim, tendo de lutar subindo morro, com sol ou vento no rosto ou em um espaço apertado. Neste tipo de guerra, um exército com mobilidade poderia ser mais eficiente do que uma tropa com músculos.
A filosofia da guerra de manobras foi codificada por Sun Tzu em seu A Arte da Guerra, escrito no período dos estados guerreiros da China, do século III ao século V a.C., mais de 200 anos de ciclos progressivos de atividade guerreira nos quais a própria sobrevivência do Estado dependia de seu exército e de seus estrategistas. Para Sun Tzu e seus contemporâneos, era óbvio que os custos da guerra iam muito além de suas baixas, incluíam necessariamente perda de recursos e boa vontade política e um abatimento no moral entre soldados e cidadãos. Estes custos aumentariam com o tempo até que, no final, até a maior nação guerreira sucumbiria à exaustão. Mas, com hábeis manobras um Estado poderia se poupar desses altos custos e ainda sair vitorioso. Um inimigo que tivesse manobrado para uma posição fraca sucumbiria mais facilmente à pressão psicológica, antes mesmo de iniciar a batalha, ele teria imperceptivelmente começado a entrar em colapso e se renderia sem lutar. Vários estrategistas fora da Ásia, mais notadamente Napoleão Bonaparte, foram brilhantes na utilização da guerra de manobras. Mas, em geral, a guerra de atrito está profundamente arraigada na mentalidade ocidental desde os gregos antigos até a moderna América. Em uma cultura de atrito, as ideias naturalmente gravitam no sentido de como superar problemas, obstáculos e aquelas pessoas que causam resistência. Na mídia, a ênfase é colocada nas grandes batalhas, seja na política ou nas artes, situações estáticas em que há vencedores e perdedores. As pessoas são atraídas pelos aspectos emocionais e dramáticos de qualquer confronto, não pelos muitos passos que levam a essa confrontação. As histórias que se contam nessas culturas são todas voltadas para esses momentos conflitantes, uma mensagem moral pregada até o final, ao contrário de detalhes mais reveladores. Acima de tudo, este estilo de combate é considerado mais masculino, honrado e honesto. Mais do que tudo, a guerra de manobras é um modo diferente de pensar. O importante aqui é o processo, as etapas até a batalha e como manipular para que o confronto seja menos dispendioso e violento. No universo das manobras, nada é estático. As batalhas são, na verdade, ilusões dramáticas, breves momentos no fluxo mais amplo dos acontecimentos, que é fluido, dinâmico e suscetível a alterações por meio de cuidadosa estratégia. Este modo de pensar não vê honra ou virtude no desperdício de tempo, energia e vidas em batalhas. Pelo contrário, as guerras de atrito são vistas como preguiçosas, refletindo a tendência humana primitiva de se defender reagindo, sem pensar. Em uma sociedade cheia de lutadores que combatem por atrito, você vai ganhar uma instantânea vantagem convertendo-se à guerra de manobras. Seu processo mental se tornará mais fluido, mais favorável à vida, e você será capaz de se fortalecer alimentando-se das tendências rígidas, obcecadas com a batalha, das pessoas a seu redor. Sempre pensando primeiro na situação em geral e em como manobrar as pessoas para posições de fraqueza, em vez de lutar contra elas, suas batalhas ficarão menos sangrentas, o que, visto que a vida é longa e o conflito interminável, é sensato se você quiser uma carreira fértil e duradoura. E uma guerra de manobra é tão decisiva quanto uma guerra de atrito. Pense em enfraquecer seus inimigos como se fossem grãos amadurecendo, prontos para serem colhidos no momento certo. Estes são os 4 princípios mais importantes da guerra de manobras. Traçar um plano com ramificações. A guerra de manobras depende de planejamento e o plano tem de estar certo. Rígido demais e você fica sem espaço para se ajustar aos inevitáveis caos e atrito da guerra, frouxo demais e acontecimentos imprevistos o deixarão confuso e arrasado.
O plano perfeito se origina de uma análise detalhada da situação, que lhe permite decidir qual a melhor direção a seguir ou a posição perfeita a ocupar e sugere várias opções, ramos, eficazes, dependendo do que o inimigo lhe oferece. Um plano com ramificações permite que você manobre melhor seu inimigo porque suas respostas a circunstâncias variantes são mais rápidas e mais racionais. Dar a si mesmo espaço para manobrar. Você não pode se mexer, não pode manobrar livremente, colocando-se em espaços entulhados ou se amarrando a posições que não o deixam movimentar-se. Considere a habilidade para se mover e manter em aberto mais opções do que seu inimigo como mais importante do que conservar territórios ou bens. Você quer espaço aberto, não posições mortas. Isto significa não se sobrecarregar com compromissos que limitarão suas opções. Significa não adotar atitudes que o deixarão sem ter para onde ir. A necessidade de espaço é psicológica assim como física. Você precisa ter uma mente livre para criar qualquer coisa que valha a pena. Dar dilemas a seu inimigo, não problemas. É bem provável que seus adversários sejam, em sua maioria, espertos e cheios de recursos. Se suas manobras só lhes apresentarem um problema, eles inevitavelmente o solucionarão. Mas um dilema é diferente, seja lá o que fizerem, como eles reagirem recuando, avançando, ficando parados continuam em dificuldades. Faça com que todas as opções sejam ruins. Se você manobrar rapidamente para um ponto, por exemplo, pode forçar seus inimigos a lutar antes de estarem prontos ou então recuar. Tente constantemente colocá-los em posições que pareçam atraentes, mas sejam armadilhas. Criar o máximo de desordem. Seu inimigo depende de ser capaz de entender você, de ter alguma ideia do que você pretende. O objetivo de suas manobras deve ser tornar isso impossível, colocar o inimigo em uma perseguição inútil atrás de informações sem sentido, para criar ambiguidade quanto à direção para onde você vai pular. Quanto mais você atrapalhar a capacidade das pessoas de raciocinarem a seu respeito, mais desordem você injetará no organismo delas. A desordem que você cria é controlada e intencional, pelo menos para você. A desordem que o inimigo sofre é debilitante e destrutiva. Portanto, uma centena de vitórias em uma centena de batalhas não é o máximo de excelência. O auge da excelência é subjugar o exército do inimigo sem lutar. Sun Tzu, século IV AC.